Olha, vamos começar com uma pergunta que me deixou pensando. E se a matemática por trás da mecânica quântica, sabe? A teoria científica mais bem-sucedida da história. E se ela estivesse, por quase um século, fundamentalmente incompleta? Exatamente. É uma ideia maluca, né? Mas o problema sempre esteve na fundação. Na base de tudo. Isso. A matemática quântica padrão, que a gente chama de espaço de Hilbert, é como se fosse uma sala de cirurgia, sabe? Perfeitamente limpa, estéril. Aham. Ela funciona, que é uma beleza, para sistemas contidos, bem comportados. Pensa num elétron orbitando um átomo. Perfeito. Certo. Mas o mundo real é bagunçado. Partículas que se movem livremente, ou que têm uma posição exata, elas são, metaforicamente, poeira e sujeira. Elas simplesmente não cabem nessa sala limpa. Matematicamente falando, claro. Tá, mas como é que os físicos conviveram com essa esquizofrenia por tanto tempo? Alguém simplesmente olhou e falou, quer saber? Vou ignorar os matemáticos. Basicamente, sim. E essa pessoa foi o físico Paul Dirac, lá nos anos 30. Um gênio. Brackett, que usava de propósito esses objetos ilegais. E, para o espanto dos matemáticos, funcionava perfeitamente. Incrível. Aí criou um racha, né? Que durou décadas. De um lado, a física prática, obtendo resultados precisos. Do outro, a matemática rigorosa, dizendo que aquilo tudo era um absurdo. E a missão do nosso Deep Dive hoje é justamente mergulhar num artigo novo que promete finalmente consertar essa divisão. Então, por onde a gente começa a desfazer esse nó de quase 100 anos? Bom, a beleza dessa nova solução é que ela ataca o problema em duas frentes. Primeiro, a fundação. Ok? Ela propõe uma nova base matemática chamada Rigged Hilbert Space. A melhor analogia é pensar que, em vez de tentar manter a sala limpa, a gente constrói uma casa maior em volta dela. Uma casa maior. Isso. E essa casa tem um quintal. Um lugar onde toda aquela sujeira matemática, as ferramentas ilegais do Dirac, agora tem um lugar legítimo para existir. Entendi. Então, basicamente, os matemáticos finalmente arrumaram um porão para guardar a bagunça que os físicos vinham usando há 80 anos. É isso. É uma ótima forma de colocar. Mas só a casa maior não resolve tudo. A segunda parte é sobre as ferramentas que a gente usa lá dentro. Certo. A ferramenta antiga, que os matemáticos chamam de base, é como tentar gravar um áudio com um microfone perfeitamente posicionado. Super eficiente, mas... Extremamente frágil. Se ele falhar ou captar um ruído, já era. A informação pode ser perdida. Certo, faz todo sentido. E qual é a alternativa, então? A nova ferramenta que se chama Frame. Agora pensa nela como gravar o mesmo áudio, só que com 20 microfones espalhados pela sala. Ah, bem mais robusto. Exato. É um sistema redundante, mas por causa disso ele é incrivelmente robusto a ruídos e a falhas. Se 1 ou 2 microfones derem problema, você ainda tem outros 18. Em sistemas quânticos, que são naturalmente ruidosos, essa redundância não é um defeito, é um recurso. Ok. Essa ideia dos 20 microfones é super clara. Mas qual a aplicação prática disso? Por que desenvolver esse conceito agora? O principal motivo é que essa matemática dos frames descreve perfeitamente a luz de um laser, o que os físicos chamam de estados coerentes. Certo. E isso leva a quê? Leva a duas tecnologias quânticas que podem ser revolucionárias. A primeira é a computação quântica de variáveis contínuas, um tipo diferente de computador quântico. Opa, peraí. Computação quântica analógica. Como assim? Em vez de trabalhar com zeros e uns, ele trabalha com espectro contínuo, tipo um dimmer de luz. É bem essa ideia. E a segunda aplicação são os sensores quânticos. Dispositivos com uma precisão tão absurda que seriam capazes de medir o campo gravitacional de um único grão de areia. Nossa. Ok, lasers, computadores, sensores. Faz sentido. Mas o artigo faz uma conexão final que eu achei realmente surpreendente, que é como tudo isso se liga ao simples ato de medir as coisas no laboratório. E essa é a grande revelação. A matemática de um frame,
A dos 20 microfones é matematicamente idêntica à forma como os físicos já fazem medições robustas no mundo real. Como assim, idêntica? O processo tem um nome técnico, POVM. E na prática, os 20 microfones são o POVM. A matemática é a mesma. Peraí, vamos com calma. Então a solução para um problema matemático puramente teórico acabou sendo a descrição exata de como os experimentalistas já medem as coisas. Precisamente, a teoria e a realidade se encontraram no meio do caminho. Que loucura! E isso tem uma aplicação imediata na tomografia quântica. Para saber se um computador quântico funciona de verdade, você precisa, tirar uma foto de um qubit. Aham. E isso é feito com milhares de medições redundantes. Exatamente o que os frames descrevem. Essa matemática é literalmente um manual de instruções para verificar e depurar o hardware quântico. Uau! Então não é só validar, é o próprio manual. Que virada! Mas, pelo que eu entendi, ainda tem uma última camada aqui, uma coisa quase filosófica, né? Sim, tem uma reviravolta final baseada em algo chamado Teorema de Dilatação de Naimark. Nome complicado. Mas a ideia é incrível. Se a gente junta tudo, o teorema sugere algo que soa muito como a alegoria da caverna de Platão. Ele prova que o nosso mundo quântico, essa realidade bagunçada, ruidosa que a gente mede com os frames, pode ser só uma projeção. Uma sombra. Uma sombra projetada. Tá, uma sombra projetada. De onde? De uma realidade matemática mais simples e fundamental. Uma base, o nosso microfone único. Só que essa realidade existiria num espaço de dimensão superior que a gente não consegue acessar diretamente. Então a nossa realidade ruidosa seria a sombra de uma perfeição que a gente não pode ver. Essa é a ideia que o teorema aponta. É fascinante. Que ideia! Então, para a gente fechar, o artigo deixa essa provocação quase de ficção científica. E se a complexidade e o ruído que a gente mede na realidade quântica não forem, no fundo, reais, e se forem só a consequência da nossa perspectiva limitada? A sombra de uma verdade muito mais simples e elegante projetada na parede da nossa caverna.